E se você, por acaso, precisasse tirar a sua tireoide, o que aconteceria com você? Muitos aqui já retiraram a tireoide por algum problema. Ou problema de nódulo, ou problema de câncer, ou hipertiroidismo. E como é que fica a vida de uma pessoa que teve que tirar a glândula tireoide? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E é muito importante que você fique aqui, porque é muito frequente problema de tireoide, principalmente no nosso público aqui que é feminino. Então fica aqui, principalmente na idade da maioria das nossas seguidoras, que são mulheres acima de 35 anos aqui desse canal, tá bom? Bom, meus amigos, aqui nós estamos num navio, né? Você tá vendo a escotilha ali, eu deixei ali só para vocês verem, né? Essa imagenzinha aqui embaixo é o mar e aqui é o céu. Você vai ver que às vezes passa onda, tá nublado, já é fim de tarde, tá anoitecendo. A gente tá num cruzeiro aqui indo para as Bahamas e no meu Instagram pessoal eu tô compartilhando todas as imagens, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição meu Instagram pessoal para você ir lá acompanhar essa viagem junto comigo, tá bom? E o pedido desse vídeo aqui foi feito por Maria de Fátima. Maria de Fátima perguntou o seguinte: Dayan, para quem teve câncer de tireoide e fez retirada total, e aí, como é que fica a vida, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, deixar o teu like, esse like ajuda o canal a crescer, e mandar esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, principalmente aquela pessoa que você conhece que operou a tireoide. Mas o que acontece após uma cirurgia de tireoide? Bom, a grande maioria das pessoas evolui bem, só que uma outra parte não. Né? Então eu vou tentar aqui ser mais breve, mais resumido, para que eu consiga atingir todas as pessoas, tá certo? Esse é um tema que eu me interesso bastante, porque é uma coisa muito frequente. Como eu falei para vocês, grande parte das mulheres tem problema da tireoide e uma grande parte dessas mulheres que tem terminam operando a tireoide. Mas por que as pessoas terminam operando a tireoide, removendo a tireoide? Tem várias causas. Câncer pode ser uma causa, bócio, que é o crescimento da tireoide, não maligno necessariamente, e esse crescimento da tireoide pode exercer compressão no teu pescoço e você começar a se engasgar, você começar a ter falta de ar, porque a tua tireoide fica aqui, então ela pode comprimir as vias respiratórias e dar falta de ar, ou pode comprimir o teu tubo digestivo e dar problema de engasgo, tá certo? Há alguns casos também de tireoidite de Hashimoto, né, que é aquela inflamação autoimune da tireoide que às vezes precisa ser operado, né? Há alguns casos de hipertiroidismo que não respondem à medicação, então em alguns casos você tem que tirar a tireoide, tá certo? A principal consequência da cirurgia da tireoidectomia, ou seja, tudo que tem ectomia, tiroidectomia, laringectomia, hepatectomia, tudo na medicina que a gente diz tectomia quer dizer retirada do órgão, tá bom? Histerectomia, mastectomia, é importante vocês saberem disso. Então a principal consequência da tireoidectomia é o hipotiroidismo. Bom, você tirou um pedaço da tireoide ou tirou a tireoide toda, vai produzir menos hormônio normalmente. Então nessas pessoas, na grande maioria das vezes, pelo menos na que tira totalmente, é 100% necessidade de ter que usar um hormônio que vem de fora. Então, existem duas correntes de médicos, uma corrente de médico que entrega só o T4, que prescreve só o T4, e uma outra corrente de médico que prescreve T3 e T4. Lembrando que o T4 ele se transforma em T3, que é o hormônio ativo. Então, existem controvérsias. Eu, particularmente, quando eu atendi, eu gostava de passar os dois, né? Até mesmo porque tem algumas pessoas que têm dificuldade de transformar o T4 em T3. Quanto mais pesado o paciente, a dose maior. Em média ali você começa com 50 a 100 microgramas de T4, né? E geralmente ali quem passa T3 faz um quarto, 25% da dose de T4 de T3. Outras complicações, existem complicações em pacientes que fazem a tireoidectomia. Então uma delas, por exemplo, é a rouquidão, por conta da lesão cirúrgica, muitas vezes durante a cirurgia, de um nervo chamado nervo laringeu recorrente, que ele é responsável pela voz. O hipotireoidismo, você também, quando você tira a glândula tireoide, muitas vezes você você termina desvascularizando as glândulas paratireoides, que ficam ali ao redor da tireoide, na cápsula da tireoide. Então, muitas vezes, essas glândulas paratireoides são responsáveis pelo metabolismo do cálcio. Quando você desvasculariza essa glândula, muitas vezes, depois de até 6 meses, você pode reverter esse quadro.
muitas vezes não reverte. E você fica com o hipoparatireoidismo, né, definitivo. Mas esse hipoparatireoidismo termina tendo complicações em relação à queda dos níveis de cálcio nesses pacientes que são operados, tá bom? E aí você começa a ter sintomas como cãibra, dormência, formigamento, e aí às vezes mesmo tomando cálcio, a paciente às vezes ainda sente, né? A queda desse cálcio, ela é às vezes pior, os sintomas são mais desagradáveis do que o próprio hipotireoidismo. E muitas vezes a pessoa não sabe. Geralmente esse hipoparatireoidismo, né, ele é por conta dessa desvascularização cirúrgica dessas glândulas paratireoides. E como é isso? Você na cirurgia, você arranca vasinhos que irrigam a paratireoide e ela termina morrendo, né? O tratamento do cálcio é muito importante, fazer a suplementação com cálcio. E o tratamento do câncer, muitas vezes, quando você tem um câncer na tireoide, você precisa, além de retirar a tireoide, continuar com outros tratamentos complementares. Isso envolve muito estresse. Alguns pacientes precisam complementar com iodoterapia, né? O iodo radioativo que a gente fala. O iodo radioativo é você dar um iodo que emite radiação ionizante, que vai matar aquele câncer. Por quê? Porque a célula do câncer e a célula normal da tireoide gostam de iodo, né? E iodo radioativo é como se fosse uma isca para matar aquele câncer, né? Existem muitas vezes você fazer doses mais elevadas de levotiroxina para deixar o TSH baixinho, né? Para poder inibir uma recidiva de câncer. Existem muitos tratamentos complementares. A recidiva do câncer, ou seja, o câncer voltar, né, muitas vezes você precisa reoperar de novo, né? Reoperar de novo é lasca, reoperar, né? E porque às vezes você precisa fazer esvaziamento dos gânglios cervicais, ou seja, dos linfonodos, das ínguas, né, que as pessoas falam. Então, mas em todo caso, você precisa avaliar o seu problema, né? Tem muitos pacientes que têm efeitos colaterais depois da retirada da tireoide, mas esses efeitos colaterais nem sempre são da própria cirurgia. Às vezes você tem outras doenças que coincidiram com a retirada da tireoide. Por exemplo, o estresse crônico, o estresse no trabalho, nos relacionamentos. Tem muita gente que tem um cansaço fora do normal que pode não ter nada a ver com a tireoide, pode ser um problema adrenal, né? Então, existem muitos casos de gente que tirou a tireoide e essa cirurgia não foi bem, né? Mas existem casos que você tem que afastar outros problemas, como eu acabei de falar, do estresse crônico, pessoas que são sedentárias, que vivem naquela energia baixa e acham que foi por causa da retirada da tireoide, pessoas que têm também transtorno de ansiedade generalizada, depressão, né? Ficam com preocupação frequente, dificuldade de manter a concentração, dor de cabeça, tristeza, ali às vezes não tem relação com a tireoide. Pessoas com fibromialgia, né? Às vezes você tem fibromialgia que não está sendo bem tratada e retirou a tireoide, pensa que o problema foi da retirada, não. Pessoas que não têm um sono reparador, terminam tendo alterações de memória, tem que tratar a fibromialgia. Então a tireoide, ela tem os problemas da tireoide, eles têm sintomas que não são muito específicos. Então você tem que avaliar a clínica e os exames. Então isso é muito importante. É muito importante que você entenda que quem se opera da tireoide, normalmente, né, tem uma piora da qualidade de vida ali, os estudos mostram isso depois de um mês, mas depois de 2 anos a maioria está melhor do que antes de tirar a tireoide, né? Claro que tem alguns casos que não melhoram, ficam sempre ruins, mas tudo isso tem como tratar e melhorar, né? Então a maioria das pessoas que se opera de tireoide fica bem. Existe uma relação realmente entre a depressão e as pessoas que se operaram de tireoide, mas quando é que isso ocorre? Quando a suplementação com hormônios depois não é bem feita, geralmente é assim, né? É bem verdade que as pessoas que operaram a tireoide por um câncer, elas se comportam de forma ansiosa e muitas vezes com razão, porque é muito difícil o tratamento, é desafiador, até pela palavra câncer, e às vezes a ansiedade está desgastando, ela está sofrendo mais com a ansiedade do que pela retirada da tireoide. A fibromialgia, que está muito ligada com doenças emocionais, com insônia, também interfere muito. Mas é importante você entender que esse hormônio T4, ele tem que ser dado na maioria das vezes, quando você retira a glândula tireoide, né? E o T4, ele tem uma meia-vida ali de 7 dias. Né? Esse remédio não dura só 24 horas. Você dá todo dia, mas ele tem uma meia-vida de 7 dias. Então, e o que o T4 faz? Ele se transforma em T3, que é o hormônio ativo. E todo o tempo você está fazendo essa transformação no seu corpo, dependendo da sua demanda. Se você
é uma pessoa mais ativa, você vai fazer a sua tireoide transformar, o seu corpo transformar mais T4 em T3. Então, por isso que pessoas mais ativas têm menos chance de ter problema na tireoide, porque ela vai trabalhar mais, vai ser uma tireoide mais usada, mais saudável. É muito importante você também ter cuidado com a farmácia de manipulação que você está escolhendo para fazer ter o hormônio da tireoide. Por quê? Porque não é em miligramas, é em microgramas. Eu já vi pessoas passarem mal, gravíssimo, quase terem parada cardíaca por estarem mexendo nisso aí de forma errada. Então, se você erra 1 micrograma, 2, 3, isso faz uma diferença danada. Então, às vezes, no caso do T4, muitas vezes é preferível até, se a farmácia de manipulação não é de confiança, usar o que você compra em farmácia normal, da tua esquina, tá certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Daí aí o TSH. O TSH, ele é um termômetro para avaliar como é que está a produção da tua glândula tireoide. O TSH é um hormônio produzido pela hipófise. Esse hormônio é um grito que a tua hipófise dá para estimular a tua glândula tireoide. Se tua glândula tireoide está produzindo pouco T3, T4, a hipófise grita. Produz mais. Esse grito é um TSH. Só que esse TSH, quando ele vem aumentar, você já está muitas vezes com hipotireoidismo há algum tempo. Porque o cérebro, ele é privilegiado. Ele não para de receber hormônio tireoidiano. Então, às vezes, fica recebendo o cérebro, ele tem um privilégio, digamos assim. E falta no teu corpo inteiro, mas no cérebro não. Então, daqui que a hipófise perceba isso, por isso que eu gosto muito mais da avaliação da temperatura axilar basal. Mas não deixa do TSH ser um termômetro para avaliar, né? Como é que está a tua suplementação, como é que está o teu grau de doença da tireoide. Agora, como é que você trata tudo isso se o teu médico atende por plano de saúde e mal olha nos teus olhos? É difícil. Como é que você vai tratar todas essas questões? Você sai daqui, ok, daí eu entendi, mas é por isso que a gente tem um grupo de médicos, né? A gente tem um grupo de médicos da Belong Medicina Preventiva que pode te atender, médico da medicina integrativa, nutricionista, por um atendimento online e por preço justo, tá bom? Não quero dizer popular não, mas é bem mais acessível para todo mundo. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser e estiver precisando de uma avaliação personalizada, tá bom? Mas na maioria dos pacientes tudo funciona bem, as paratireoides voltam a funcionar bem dentro de 6 meses e dá tudo certo, tá bom? Lembrando que as células da tireoide, né, usam iodo, né? E é bom suplementar com iodo na grande maioria dos casos, e também você pode usar o iodo radioativo para você tratar e matar essas células. A dose do iodo radioativo vai depender da análise médica, né? Lembrando que esse iodo ele é usado também para tratar, para matar a tireoide em alguns casos de hipertireoidismo, ou seja, a glândula produzindo muito hormônio, né, em alguns casos que não consegue controlar com remédio, tá bom? Alguns pacientes também que fazem iodo podem também ficar com hipotireoidismo. Tanto o iodo é uma espécie de cirurgia com remédio, ela mata uma parte da tireoide também. Então esses pacientes muitas vezes podem ficar com hipotireoidismo também, né? Você pode fazer também iodo radioativo para exame diagnóstico, para saber se você está com metástase. Você faz o iodo, né, e faz uma cintilografia e detecta se você tem focos de células tireoidianas em outros lugares do corpo, né? Você vai avaliar também como é que está a tua função da glândula tireoide, por exemplo, uma cintilografia mostrando a tireoide que está captando muito iodo, e aí você pode avaliar como é que está. Lembrando que se você faz um exame radioativo, você faz uma injeção de iodo, você tem que ficar isolado ali em torno de 7 a 8 dias, porque senão você vai contaminar outras pessoas, né? Daí, mas a radiação ionizante não causa câncer, não, causa sim. Então, a radiação é um dos fatores de causa câncer, não só de tireoide, mas a dose do iodo radioativo é uma dose considerada segura. Após o iodo radioativo, geralmente pede-se alguns cuidados, por exemplo, a mulher não engravide depois de 1 ano, né? E o iodo ele pode ser feito até outras vezes, assim como a cirurgia, caso o câncer volte, tá bom? Caso haja recidiva. Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo, até escureceu ali na como é o nome desse negócio aí? Escotilha, né? Eu espero ter ajudado a vocês, né? Espero que você... Escreve aí nos comentários, você já operou a tireoide, já sentiu alguma diferença? Tua vida mudou, tua vida melhorou, tua vida piorou, tá bom? E não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente. Valeu.